Olá, pessoas! Como combinado, estou trazendo aqui algumas questões vinculadas às nossas videoaulas do Quebrando a Banca na área de assistência social para a gente exercitar um pouco. Para quem não conhece, eu tirei as questões desse livro aqui, Legislação da Assistência Social Comentada em Questões, que é uma coleção de livros que a gente tem, chamada Coleção Serviço Social Concursos, que a gente coloca um conjunto de questões e comenta item a item. E essas questões, elas não são soltas aleatoriamente, elas são colocadas dentro da ordem da legislação, que aí fica uma forma de estudar a legislação através da sua incidência em concurso, no formato de questões de concurso, Então é bem legal. Você pode estar adquirindo esses livros na loja do assistentesocial.com.br, que é uma plataforma de venda de livros, de materiais, de souvenirs da Potter Social. E eu trouxe aqui 3 questões para trabalhar com vocês, certo? E vou estar explicando, e como eu disse, essas explicações elas já estão. Então quem tem o livro, essas explicações estão aí, no livro. Vamos lá. Primeiro eu peguei a questão na página 32, para quem está acompanhando com o livro. Vamos lá a questão. Como eu disse, é vinculada ao conteúdo de assistência que eu trabalhei no Quebrando a Banca. Quem não assistiu os outros vídeos, procura lá no canal do YouTube da Potter Social, que tem os vídeos explicando os conteúdos. Aqui é um vídeo mais de resolução de questões dos conteúdos, mas que a gente também acaba explicando, Vamos lá. Atuando como assistente social junto ao judiciário, você foi chamado a identificar na rede de serviços da comarca aqueles relacionados à proteção social especial da política de assistência, tendo identificado. Primeira coisa, a gente sabe que a política de assistência é dividida em 2 níveis de gestão, 2 níveis de proteção. A proteção social básica, que é vinculada que busca atender os sujeitos que estão em situação de vulnerabilidade e que tem como equipamento principal o Centro de Referência da Assistência Social. E a proteção social especial, que é vinculada para realizar atendimentos junto a famílias e usuários que estão com seus vínculos rompidos, que já estão em situação de risco e que vai ter dentro da média complexidade e dentro da alta complexidade um conjunto de equipamentos e serviços para executar as suas ações, que vai ter como principal Centro de Referência Especializado da Assistência Social e vai ter um outro conjunto de equipamentos de acolhimento, casa-dia, e de conjunto de ações de atendimento de alta complexidade. Vamos tentar responder a questão com essas informações básicas que eu acabei de dar e a partir dos itens que forem surgindo novas informações eu vou explicando. Item A. Lembrando, a questão quer saber quais são os equipamentos de proteção social especial que ela identificou. Item A, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS. Até aí, ok. Vamos ler o resto. Cujo objetivo é atender a família e a comunidade que ainda não perderam os vínculos. Não, pessoas. O CREAS é as famílias e os indivíduos que já tiveram seus vínculos rompidos com a comunidade ou com a família. Então, o erro do item A está aí. Dizer que o CREAS é para atender quem ainda não teve o vínculo rompido. Item B, Centro de Referência da Assistência Social que atua com base territorial. O CRAS atua com base territorial? Sim. O CRAS compõe os equipamentos da proteção social especial? Não. Então, por isso que esse item está errado, porque a questão quer saber o que compõe a rede na linha da proteção social especial. C, CRAS e CREAS, pois ambos os serviços relacionam-se com o trabalho firmado sobre o pressuposto de ser a família a célula madre da sociedade. Não, porque a questão está perguntando equipamentos que compõem a PSE, Proteção Social Especial, e a gente já viu que o CRAS não compõe. Os CREAS e os abrigos com serviços de média e alta complexidade, respectivamente. Correto. Como eu falei, são um conjunto de equipamentos que tem lá definido como média e como alta complexidade. Vamos ver o que está errado no item E.
todos os serviços da políticas sociais que atendem crianças e adolescentes. Não. Todos os serviços, não, porque os serviços são distribuídos em 2 níveis de proteção. Proteção social básica e proteção social especial. Então, essa questão, o item correto é o item D de dado, certo? Vamos lá para outra questão na página 34. Né? Como eu disse, eu vou trabalhar 3 questões com vocês. Essa é a nossa segunda questão. A segunda questão vai ser vinculada à função do CRAS, certo? Centro de Referência de Assistência Social. Lembrando que eu expliquei para vocês que eu ia me concentrar nas questões daquele capítulo da LOA sobre organização e gestão da assistência, né? Eu me concentrei na aula sobre os 2 primeiros capítulos, né? Princípios, diretrizes, objetivos, e nas questões eu ia me concentrar nessa segunda parte, né? Então eu estou cumprindo o que eu combinei com vocês no vídeo anterior. Vamos lá. O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, é uma unidade pública estatal de base territorial localizada em áreas de vulnerabilidade social, correto? E tem como objetivos, vamos ver aqui, oferecer um atendimento psicossocial para as famílias cuja problemática seja de maior grau de complexidade e executar políticas de promoção inclusiva. Não, pessoas, porque vocês lembram, né, para quem está estudando aí, a proteção social básica, ela tem uma linha da psicologia comunitária, né, que geralmente não vai fazer aquele atendimento, o correto, né. Vamos lembrar que nem sempre aquilo que acontece no meu CRAS é o que está na norma. Só que o que cai na prova é o que está na norma, não é o que acontece lá muitas vezes no seu município. Então, você não vai ter, geralmente, o que é que se entende, né? Eu sou assistente social, não sou psicóloga, mas dentro da compreensão do trabalho da psicologia comunitária, na proteção social básica, não há planejamento para atendimentos individualizados de uma terapia mais continuada, porque o foco é a psicologia comunitária. Então, se há uma problemática psicossocial de maior grau de complexidade, isso não é uma atuação do Centro de Referência da Assistência Social, certo, pessoas? Vamos para o item B. Executar políticas de promoção e inclusão produtiva e promoção de desenvolvimento de todos os membros da família em situação de exclusão social temporária. Pessoas, se a gente pegar o caderno de orientações técnicas do PAIF, e o PAIF é o serviço que se realiza dentro do CRAS, lá vai ter bem claro que não compõe a atividade do CRAS a promoção da inclusão produtiva, certo? Então tem bem claro, eu trouxe até o textinho para vocês lerem, tem assim: a preparação para o trabalho e a inclusão produtiva não compõe o rol de ações implementadas pelo PAIF. E o PAIF é o serviço que é realizado dentro do CRAS, certo? Então esse item está errado porque ele está atribuindo uma função que não é do CRAS. Ai, Cíntia, mas lá no meu município, para! Pessoas, o que cai na prova é a norma e não o fato, certo? Volta para cá, no caderno de orientações do PAIF está bem claro isso. Vamos lá para o item C. Promover atividades centradas nos indivíduos e na comunidade, como estratégia de enfrentamento dos desajustes comportamentais. Pessoas, se trema todinha. Que a gente tem uma compreensão de que com a PNAS e com SUAS e com a própria Lei Orgânica da Assistência Social, há uma outra compreensão da política de assistência dentro de uma lógica da centralidade da família, dentro de uma lógica de organização dos sujeitos e principalmente não trabalhar essa visão tradicional e conservadora de desajustes comportamentais, né? Então tenham cuidado que esses termos mais tradicionais e mais conservadores, que a gente vê inclusive alguns profissionais mencionando, eles não são previstos, entendidos, nem estimulados na visão que nós temos da política de assistência enquanto direito social, né? Então o item aí tá errado, a gente já mata na hora, porque esse termo de desajustamento não se aplica na compreensão de direito social e da política de assistência, né, que nós materializamos e defendemos a partir da Constituição de 88. O item D,
favorecer o acesso da população em situação de pobreza a programas de caráter assistencialista. Esse nome também, pessoas, a gente não usa mais essa nomenclatura, né, de assistencialismo. É um termo tradicional. Ai, Cíntia, mas ainda existe políticas assistencialistas. Mas isso é papel do CRAS, lembra a norma. Não é defendido enquanto direito social, enquanto atuação no CRAS, o assistencialismo. E o item E, que é o item correto, executar serviços de proteção social básica, organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Certo, pessoas? Item E. Vamos agora para a nossa última questão, que está na página 39. Eu trabalhei duas questões vinculadas à proteção social básica e especial e agora na área de conselho de assistência, certo? Sobre o processo de controle social e dentro dessa organização da assistência, como o papel do conselho de assistência se implementa. Vamos lá. Quanto ao orçamento da política de assistência, compete ao Conselho Nacional de Assistência. Todos esses itens, eles estão no artigo 18 da LOAS. Então, eu consigo responder essa questão com o artigo 18 da LOAS. Uma outra questão também que eu tenho que ter cuidado, qual é a pegadinha dessa questão? Eles acrescentam uma palavra, eles trocam uma palavra e o item está errado. Então, ela requer muita atenção, porque às vezes uma palavrinha vai tornar o item errado, que é o que a gente vai ver agora, certo? Vamos lá. Item A. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de assistência social a ser encaminhada pelo órgão de administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência. Até aí tá bonitinho, que é o artigo 18, inciso 8º. Só que aí ele continua. E acompanhar o alcance dos resultados das parcerias estabelecidas com a rede prestadora de serviços da assistência social. Não tem nenhuma previsão que o Conselho Nacional de Assistência tem que acompanhar o alcance dos resultados, Então, o item errado aí do item A é esse finalzinho. Então, às vezes a gente está lá naquela correria para responder a questão, lê as 3 primeiras linhas, acha certo, marca e erra. Então, vamos ter esse cuidado. Item B. Aprovar critérios de partilha e de transferência de recursos destinados aos municípios e atuar como instância de recursos da Comissão Intergestora Bipartite. Esse trecho está escrito no artigo 18, inciso 9. Qual é o erro? Uma palavra que foi acrescentada. Não aprova critérios de partilha, somente critérios de transferência. Então, tá vendo aí que às vezes a desatenção faz a gente errar? Vamos item C. Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas da assistência social alocadas no Fundo Estadual de Assistência Social e estabelecer diretrizes e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência. Pessoas, cada conselho é vinculado à sua esfera. Então, Conselho Estadual, Fundo Estadual. Conselho Municipal, Fundo Municipal. Então, aqui o erro é misturar as esferas, colocar como competência do Conselho Nacional algo que deveria ser do Conselho Estadual, Porque ele coloca aqui, Fundo Estadual de Assistência. Então, o erro dessa questão, só isso, porque a segunda parte ele já coloca, programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência. Segunda parte está direitinha, só a palavrinha estadual, que aí a gente tem que ter cuidado, porque a assistência ela é descentralizada com comando único em cada esfera, tá lá como diretriz da assistência, vocês lembram? Vamos lá, o último item, que aí sim é o item correto. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social. Tá vendo? Tudo dentro da mesma esfera, federal, nacional, e estabelecer diretrizes e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo
Nacional de Assistência, certo? Então esse item ele pega 2 incisos do artigo 18, o inciso 8 e o inciso 11 e junta num tópico só de questão, né? Então vocês viram que ela não é uma questão difícil, mas é uma questão cheia de pegadinhas, porque isso é muito comum no perfil de provas normativas. O que são essas questões normativas? São questões que pegam a letra da lei, copiam e colam nos itens da prova. E aí, para tornar a questão errada, elas mudam um artigo, elas mudam uma palavra, elas acrescentam uma palavra para que você se confunda, né? Então, na verdade, ela requer muita memorização e atenção na hora de responder a questão. É isso, pessoas. Essas são as 3 questões. Como eu disse para vocês, esse vídeo ele é complementar ao vídeo de assistência e PNAS do Quebrando a Banca CEDEST, que está lá no canal do YouTube da Potter Social. Certo, pessoas? Tchau, bons estudos e boa sorte!